Olá, bom carnaval para você e conheça os destaques deste Plena Esportes. Americano segue montagem do elenco sub-20 com muitas observações. Copa Norte-Noroeste de Futebol de Base segue com inscrições abertas. Técnico campista Rafael Soriano leva o Vitória ao topo do Campeonato Capixaba. Copa do Brasil, bola começa a rolar na próxima terça-feira com 26 participantes em ação. Como está a natação campista e a estadual e a brasileira? Projeto para Esporte é uma realidade cada vez mais crescente. Para falar sobre esses e outros assuntos, o Plena Esportes recebe o ex-campeão de natação e ex-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rafael Twin. No oferecimento de Menezes Distribuidora, está no ar o Plena Esportes. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O americano SAF segue firme no seu inédito projeto de valorização de atletas das categorias de base. Vivendo um novo momento e projetando um futuro real, o clube está realmente numa boa. Atua com uma comissão técnica numerosa para os antigos padrões e muito conhecedora de futebol. Afinal, ter um grupo de trabalho liderado pelo próprio sócio da SAF, Felipe Melo, o ex-atleta Egídio, o treinador licenciado da CBF, Fabiano Pereira, e do professor Francisco. Por outro lado, o clube admite a possibilidade de jogar as suas partidas no novo estádio Godofredo Cruz. Seguem abertas as inscrições para a Copa Norte-Noroeste de Futebol de Base. Os interessados devem fazer contato pelo 22-997-399-791 com o organizador Carlos Magno Graça. A realização da competição em abril, em Cardoso Moreira, promete muito sucesso. E a organização agradece aos desportistas Renato Jacinto, Henrique Codesso e a prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, figuras vitais para a realização da competição. O técnico campista Rafael Soriano colocou o Vitória no topo do Campeonato Capixaba. No final de semana, despachou o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante por 3-0. Quem esteve lá conferindo e conversou com o treinador Soriano foi o professor Max Douglas Tavares, que já bateu uma bola conosco aqui na extinta Rádio Continental. Max. Soriano, como é que está sendo sua adaptação ao futebol capixaba? Cara, feliz, primeiro obrigado aí pela presença, né? Feliz pelo momento, um ano já de Vitória agora, de trabalho agora em janeiro, já com 2 títulos, com uma liderança momentânea agora do Campeonato Capixaba. Adaptado à cidade, Vitória é uma cidade maravilhosa, o Vitória é um clube muito família, um clube que a diretoria é muito próximo dos jogadores, da comissão, os torcedores também geralmente são sócios do clube, então é um clube bem família, um clube que facilita bastante a adaptação. A gente está bem feliz, óbvio que os resultados ajudam bastante, estamos felizes com o momento. E o calendário agora para o ano? A gente sabe que o Vitória está disputando o Capixabão, haverá segundo semestre, qual é o planejamento da direção e qual o papel de Soriano dentro desse processo como um todo? A gente veio para um ano com uma temporada de 4 competições, né? A primeira era a Supercopa dos Campeões, que a gente conquistou o título contra o Rio Branco. Temos agora o Campeonato Capixaba, que estamos jogando. Tem a Copa Espírito Santo e, paralelo à Copa Espírito Santo, temos a Série D do Brasileiro. Então, provavelmente a gente vai dar uma reforçada na equipe, no elenco, inchar um pouquinho mais o elenco, porque junto à Série D a gente vai ter que ter uma outra equipe jogando a Copa Espírito Santo, que também dá vaga para a Copa do Brasil e Série D do ano seguinte. Perfeito, Soriano. Um abraço de todo campista, excelente trabalho, sucesso na sua jornada, que o Papai do Céu continue te abençoando, que você sempre seja essa pessoa carismática, que todo campista, tanto o torcedor alvinegro quanto o torcedor alvinegro gosta e sente um carinho especial. Forte abraço, amigo. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Saudade da cidade lá da terrinha, qualquer hora eu vou aparecer aí com calma. Valeu, irmão. Os primeiros jogos da Copa do Brasil serão realizados entre 17 e 19 de fevereiro. A rodada inicial vai reunir 28 dos 126 clubes participantes e começa com Sampaio Correia e Desportiva Ferroviária, na terça-feira, às 8 da noite, em Saquarema.
A partir deste ano, a Copa do Brasil vai distribuir 2 vagas para a Copa Libertadores da América. Para campeão e vice da primeira à quarta fase, a competição terá jogos únicos. Se houver empate nos 90 minutos de partida, a classificação será conhecida através de cobrança de tiros livres da marca de pênalti. As 4 fases restantes terão partidas de ida e volta. Pela primeira vez, a decisão do título da Copa do Brasil vai ocorrer em confronto único, programado para o dia 8 de dezembro. A seguir, a entrevista do programa de hoje com Rafael Twin, falando sobre projeto para esporte e falando como vai a natação estadual e também a natação brasileira. Fique com a gente. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Então, pessoal, estamos de volta então com o nosso Plena Esportes aqui na Plena TV do Grupo Folha da Manhã. E como nós anunciamos lá no início do programa, o nosso convidado hoje, mais uma vez, mais um convidado muito especial no programa. Aliás, especialíssimo. Senhoras e senhores, o ex-campeão mundial, Rafael Twin. Bem, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Que legal, que bacana. Twin, você tem uma história na natação que é uma história fantástica, né? Campista, campeão mundial. E o bom de tudo isso é que você não abandonou o esporte, continua firme a serviço do esporte e fazendo um trabalho para gente muito especial. Pessoas que dependem bastante do esporte, que o esporte, na verdade, é integração, o esporte é inclusão, o esporte é saúde. Enfim, Twin, primeiro para a gente começar, como é que você analisa hoje a natação brasileira? Vamos lá. A gente teve, da minha época lá atrás, Isso. junto com Gustavo Borges, com Xuxa, teve uma geração muito forte. Depois dessa geração, a gente teve o Cielo e o Bruno Fratos, né, que foi medalha de bronze olímpica há pouco tempo atrás, que se destacaram. A natação está uma renovação agora. A gente tem o Guilherme Caribé hoje, que é o melhor nadador, que inclusive estuda na Universidade de Tennessee, onde eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Que bom. Hoje a Universidade de Tennessee, com bolsa, né? Como o esporte é bom, que a gente estava falando, que o esporte, se você se dedicar, correr atrás e for de um nível bom, você ganha, roda o mundo inteiro. Eu conheço quase 40 países. Olha isso. Ganhei 100% de bolsa nos Estados Unidos. Então, assim, dá muita oportunidade. E eu acho que é um dos motivos. Eu acho que o esporte me deu tanto que eu continuo trabalhando com o esporte, respondendo sua primeira pergunta lá. Mas a natação brasileira está precisando de uma renovada. Vamos dar o exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro. Pois não. A gente tem clubes fortes hoje, Flamengo, Fluminense, são os 2 clubes mais fortes hoje. O Vasco tem um trabalho, o Tijuca tem um trabalho legal, mas você conta nos dedos ali os clubes que estão. Pega o interior, na minha época, você vai lembrar disso, do Campeonato Interior de Natação, tinha na ABB, tinha no Canto do Rio, eram 100 ônibus, eram 30, 40 clubes. Acabou o Campeonato Interior. Tem muitos anos que não existe o Campeonato Interior. Tem alguns festivais que algumas pessoas tentam fazer, mas casos isolados. Antigamente tinha uma competição da FARJ, da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, e do interior saía grandes atletas, né, para poder participar de seleções brasileiras, seleções estaduais.
Então, eu acho que principalmente o Estado do Rio de Janeiro deixou muito de incentivar. Eu, quando fui secretário de esporte aqui, não existiu o campeonato do interior de natação há 25 anos. Nossa, é muito tempo. O último eu nadei. Olha isso. E aí, quando a gente ficou como secretário de esporte aqui do 2017 até 2020, a gente resgatou o campeonato do interior de natação, pegou as vilas olímpicas que estavam abandonadas e colocamos a natação, chegamos a colocar quase 2.000 crianças nadando. Que maravilha. Fizemos competições entre essas, pré-selecionamos os melhores e formamos uma equipe que hoje é essa galerinha que está dando resultado. É minha filha, aí tem a Eloá, tem a galera do tênis clube. Então, mas foi um trabalho que foi feito, né? Lógico que já tinha, o tênis clube tinha um trabalho, o automóvel clube tinha um trabalho. A fundação chegou para os clubes aqui, ó, vamos ser parceiro, vamos resgatar a natação. E hoje nós temos aí o próprio Heitor Tinoco, a Nicole Detwin, que é minha filha, o Luca está nadando muito bem. Enfim, tem alguns atletas hoje em Campos, a gente pode contar uns 5, 6, 7 ali que já estão dando resultado. Mas a gente teve um hiato de 25 anos, Arnaldo. Se a gente em Campos teve, o Brasil como um todo teve também, principalmente o Rio de Janeiro. O interior de São Paulo é um pouco mais forte, o Sul é mais forte, né? O Sul ainda, as cidades do interior lá, Americana, São José dos Campos, São Bernardo, tem trabalho. O interior do Rio de Janeiro ficou abandonado. Então, assim, tem um trabalho longo pela frente, mas as pessoas têm que se conscientizar que elas têm que investir no esporte desde pequeno, desde criança. Hoje a gente vê muito pouco investimento no esporte, muito pouco, principalmente no nosso estado. Essa era a segunda pergunta que eu ia colocar para você. Como é que você analisa hoje o investimento em esporte, principalmente na cidade de Campos? A gente teve aí uma fundação lá no primeiro governo do atual prefeito fazendo um trabalho muito legal, não é? E depois esse trabalho começou a se perder e hoje praticamente não há nada. Sim. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, não é? Não, e deixando muito claro, eu estava brincando antes daqui, eu estou fora de política, tá, gente? Não quero mais saber de política. Eu sou empresário, tenho minhas coisas, tenho meus projetos, tive uma experiência, a gente não pode reclamar, mas foi uma experiência boa. Cheguei a fazer 31 projetos de leis, 6 ligados ao esporte, inclusive, na minha época como vereador, mas agora eu estou falando como ex-atleta e 4 vezes campeão em Copa do Mundo, 19 vezes campeão brasileiro, enfim, campeão sul-americano. Então eu vivi isso na pele. Eu sei o que é dormir em ginásio, eu sei o que é dormir em aeroporto, eu sei o que é ralar, acordar de madrugada para treinar. Então, quando a gente teve essa experiência, a gente viu o potencial que o esporte dá. Infelizmente, ver uma cidade que não valoriza o esporte, e isso eu não posso dizer, infelizmente... Não há uma política para o esporte, não existe. O esporte, Arnaldo, tem que ser vinculado à educação desde a base. Por que Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, China, todos esses são talentos? Porque o garoto, ele entra, ele está estudando de manhã e no contraturno escolar ele está fazendo alguma atividade esportiva ou cultural. Não obrigatoriamente ele vai virar um atleta, mas está longe das drogas, está longe das ruas, está longe... E aí a gente não vê isso. Infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê programas sociais isolados que começam e acabam. Às vezes vão à emenda, vê um projeto... Bem sazonais mesmo, né? E aí a gente não vê... Porque como é que a gente fez quando a gente foi presidente da Fundação de Esporte? A gente pegou as vilas olímpicas, que eram 7, e fez um raio em volta delas. Ia nas escolas e fazia o contraturno escolar. Daqui a pouco a gente estava... Eu peguei a Fundação Municipal de Esporte em 2017 atendendo 1.700 crianças. Entreguei atendendo 21.000 crianças. E você lembra da época? Lembro. Ficamos segundo no campeonato estadual, perdemos por Sesc, do Giovanni. Ganhamos Cariocão de basquete com o saudoso do Automóvel Clube, o que faleceu, o presidente do Automóvel Clube, mas enfim... o Walter. Walter, que é o saudoso Walter. Tinha a ginástica olímpica Dorinha, tinha o judô, tinha karatê, tinha todas as artes marciais, 28 escolinhas de futebol, futsal. Enfim, a gente ajudou tanto o esporte, a gente botou tanta criança. Os JECs, os Jogos Estudantis de Campos, não aconteciam há 11 anos. Nós voltamos com os Jogos Estudantis de Campos, que parou depois também. Então, assim, dá para fazer. E não tinha dinheiro. Olha só como é que é sazonal, né? Vem um secretário, de repente ele vai, implementa aquilo. De repente, muda e se muda tudo, né? Para-se tudo, volta-se para outra, vai para estaca zero, são verbas que vão para outros lugares e tal, não para o esporte. É uma questão muito lamentável, viu? O que você fala assim, você fala com muita propriedade, inclusive, porque você já esteve dos dois lados, né? Sim, que é uma questão que tem que se destacar. Sabe bem
dá para fazer. E nós pegamos um governo, né, foi na época de Rafael Diniz, que não tinha dinheiro. Exatamente Então, isso. não estou defendendo a gestão de Rafael, mas não tinha verba, literalmente. Então a gente fazia como? Com que pessoas que amam o esporte, como você sempre amou, querendo fazer, querendo aparecer, querendo fazer. Eu sou testemunha de que a gestão naquele governo, sob sua batuta, foi uma gestão muito legal para o esporte. Isso é inegável. E a gente busca os números. É só buscar os números que vão encontrar lá, não tem? É só continuar. O esporte não tem dono, as crianças não têm. Você falou uma coisa, o esporte, para você criar um time de futebol, um time de vôlei, um time de handebol, demora tempo. Isso. Então, quando você acaba, você tem que voltar da estaca zero. Então, isso tinha que ser uma política contínua. Porque, além da gente estar vinculado à educação, você afasta as crianças das drogas. Isso é comprovado. A ONU já fez um estudo, comprovou que a cada $1 investido no esporte, são $4 economizados na saúde. Olha só. Então, a gente, para economizar a saúde e tirar essas crianças da rua, de acidentes, de moto, de pegas que tem... Vamos colocar no esporte, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais educada e, de repente, um futuro melhor para a nossa cidade que está precisando dar uma guinada. Twin, tem uma questão que a gente quer colocar para você. Primeiro, falar da sua filha. Como é ser pai de uma menina, eu chamo aqui de princesinha das águas. É, a Nicole de Twin, que aliás é de Twin mesmo, né? O nome é de Twin mesmo. E como é que é isso? Como é que você está vendo essa caminhada dela? É uma caminhada tão virtuosa quanto foi a sua? Acho que ela é melhor que eu, me pergunta, ela é melhor que eu. Nicole... Você está jogando responsabilidade na menina, hein? Não, e ela faz com amor. Eu nunca briguei por resultado nenhum. É lógico que eu incentivei a fazer esporte, né? Então, dos meus 3 filhos, né? Luca e Carla, que são gêmeos de 12 anos, ela tem 15 anos. E Nicole se destacou, mas desde pequenininha, desde 6, 7 anos de idade, ela ia para a competição. O que eu tenho que fazer? Ela focada. E realmente, hoje, Nicole é uma das melhores nadadoras do Brasil e da América do Sul, da categoria dela. Os últimos 2 brasileiros do ano passado, de inverno e de verão, ela ganhou o 100 livre. Hoje ela é a melhor nadadora de 100 livre do Brasil na categoria dela. Esse ano ela é juvenil 2. Aí tem júnior 1, júnior 2, depois vem o absoluto ainda. Mas é um motivo de muito orgulho, né? A gente vê ela ganhar brasileiro, ganhar sul-americano. Ela foi campeã mundial estudantil. Ela foi campeã mundial estudantil representando... Porque esse ano passado teve o sul-americano estudantil e o mundial estudantil na Sérvia. O coração já apertou porque ela viajar para a Sérvia com a seleção brasileira. Foi com 15 anos. Ai, meu Deus, mas é a vida. Então, deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Eu penso ser uma pergunta técnica. Como é que é o esporte, no caso da natação, especificamente da natação, que você é do ramo, da sua filha também, claro, o esporte e a adolescência? Qual é a influência que a adolescência tem no esporte ou o contrário? Ela é uma fase, ela é muito responsável. Né? Então, mas é uma fase que às vezes ela fala, poxa pai, vamos viajar, porque às vezes eu não posso sair com minhas amigas, eu não posso fazer isso, eu tenho que me abdicar. Por exemplo, tá todo mundo de férias ainda, né? E a Nicole voltou a treinar em janeiro. Ela ficou 2 semanas ali mais ou menos e já voltou a treinar. Então, assim, a viagem tem que ser final de semana, então acaba sendo um sacrifício para todos, né? Isso. Porque a família não vai deixar ela sozinha aqui. Então, não pensa que é só coisas boas, não, que para chegar lá na parte boa tem que ter muito sacrifício. E ela tá chegando num nível que as meninas também estão treinando. Luca, por exemplo, meu filho tem gêmeos. Os 2 nadam, só que só um compete, o outro não quer mais competir. Olha aí tá jogando tênis e tá jogando outra coisa, não quer mais competir. Efeito da pré-adolescência. E o Luca tá com o 3º tempo do Brasil no Costa. Mas isso. Assim... É com eles mesmo lá. É espoleto. Cada dia uma coisa... Porque menino é diferente de menina, né? E às vezes, nem voltou a treinar ainda esse ano, voltou essa semana só. Mas assim, a gente incentiva, eu acho que você incentivar seu filho a estar no esporte, sem aquela cobrança de resultado, é o ideal. Aí, lógico, se você vê um talento, você vai incentivar cada vez mais. O gasto que nós temos aí de viagem, disso, de hotel, para acompanhar, porque é uma menina ainda pequena, né? Isso. Mas eu acho que a gente vai ter muitos bons resultados, muitas boas notícias de Nicole aí, que ela está
Tomara. Está se despontando, realmente. Tomara e de que Luca também, eu acredito, entre outros atletas que a gente torce por todo mundo. Tomara que sim, ó, pessoal. Já tentei trazer a Nicole de Twin aqui e não consegui, viu? A agenda da menina é realmente lotada, ela não teve como nos atender. Vai vir, vai vir. Já combinei com o pai aqui, vai dar tudo certo. Falamos agora do paraesporte, que é uma outra paixão sua, além da natação. Como é que é essa história do paraesporte? Como é que você se apaixonou por uma comunidade tão desprovida de atenção? Não é? Imagine que as pessoas que são, são pessoas que estão no dia a dia, já não têm essa atenção para com o esporte. Agora imagina quem tem essa necessidade especial de estar interagindo, de estar junto, de sair do seu ambiente natural, ir para um outro lugar para praticar uma atividade. O paraesporte hoje, com muito orgulho, eu falo, é o maior projeto socioesportivo voltado para pessoas com deficiência intelectual do país. Hoje nós estamos mantendo quase 2.000 crianças. Quantos núcleos? São 7 núcleos no município do Rio, 4 em Brasília e está abrindo um em Minas Gerais. Nós estamos crescendo bastante. Como é que cresce esse muito projeto, incentivo fiscal? Como é que é isso? Grande maioria, para falar a verdade, hoje, todos os nossos projetos, todos, são pela lei de incentivo, ou estadual ou federal. Esse ano que a gente conseguiu 3 emendas parlamentares, 3 deputados deram emenda para a gente, nas cidades da região dos Lagos, que a gente vai começar em breve. Quer dizer, já começou o projeto, está em fase de preparação, que eu acho que é o que o deputado tem que fazer mesmo. Para quem não conhece o Paraesporte, o projeto Paraesporte é um projeto hoje que a sede dele é aqui em Campos, na UENF, atende quase 500 crianças na UENF. A gente passou a atender os pais também atípicos. São 90% tem deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, tem alguns com deficiência física, microcefalia, algum tipo de retardo mental, enfim, são todos tipos de deficiência intelectual. Só que a gente atende a todos, com grau 5 ou com grau 1, a gente não tem discriminação nenhuma. O Paraesporte é aberto, é de graça, não tem custo nenhum, inclusive na UENF, a gente dá almoço e janta para as crianças lá, e os acompanhantes que estão matriculados, né? Pagam R$3 só para poder comer lá. Sim, porque são acompanhantes, né? E aí eles pagam R$3 só. A gente começou a atender as mães atípicas, que existe um dado quem disse isso foi até uma deputada federal, que ela defende a causa da mulher, até a deputada Soraya Santos. Ela é uma das maiores defensoras da mulher que existe hoje no Brasil, da palestra, no mundo inteiro. 72% dos pais que o filho nasce com deficiência intelectual abandonam as mães. 72%. Então, abandona a mãe, a família, larga a família, a mãe com a criança com deficiência. O pai isola, deixa a mãe lá, o problema vai não embora, é seu. Larga e vai embora. Uau! 72%. Que então isso? A gente vê muitas mães lá com depressão, com problema. E aí, uns 3 anos para cá, eu virei com a equipe e falei assim, olha só, não é justo a gente estar atendendo as crianças com deficiência. E as mães estão ali quietas, tem um grupinho de 10 ali, um grupinho de 5. Aí começamos a fazer hidroginástica, dança, roda de terapia, que uma conversa com a outra, ver qual... A impressão que se dava é que o trabalho não estava... E aí agora a gente encaixou. Todo lugar que a gente abre, a gente atende as crianças e um número, né, uma porcentagem dos pais. Quantos profissionais hoje estão envolvidos no Paraesporte? Tem que fazer conta. Aqui em Campos... Porque são todos profissionais multidisciplinares, né? Então, isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, professor de educação física, monitores e estagiários. Então a equipe básica é essa aí. Temos ecoterapia. Só que em Campos são 19 modalidades. Ecoterapia, futsal, bocha, natação, vôlei, basquete... psicomotricidade, né, que é a iniciação esportiva, que é quando a criança anda, entra até para ver qual o nível que se ela pode jogar bola, se ela vai fazer, porque tem por exemplo, pessoas com deficiência intelectual que tem que ter um professor particular para ela. Tem aulas que a gente tem 30 crianças fazendo aula que dá para fazer. Isso vai depender do nível da deficiência de cada pessoa. Isso é tudo medido previamente. Tudo. A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente dá curso de capacitação, a gente já está há 14 anos nessa história já tem. É uma estrada. Tem empresas grandes que estão com a gente hoje, Shell, Enel, Cicobi, CCR, então, Boticário. Então tem empresas grandes que estão com a gente hoje,
que viram o potencial, viram a seriedade. A gente nunca teve conta reprovada nenhuma, a gente é muito detalhista, tem um escritório montado só para realmente fazer questão de prestação de conta, porque bem ou mal é uma isenção fiscal. Então você tem que fazer tudo muito direitinho. E o trabalho, quando você faz com amor, às vezes, por exemplo, a gente ficou lá em Brasília, a gente está em Brasília 4 núcleos. O patrocinador, por causa de demora de Ministério do Esporte, 4 meses para renovar, demorou, mas a burocracia mesmo. Pergunta se um professor largou o projeto. Ninguém larga. O pessoal fala, não tem como pagar vocês esse mês. Se vocês quiserem, o pessoal fica, ajuda, e às vezes a gente ajuda do vizinho que paga, não sei o que lá. Então, assim, é uma coisa muito gratificante. E foi o que você falou, Arnaldo. Não existe política pública para pessoas com deficiência. Existem trabalhos maravilhosos como a PAI, Pestalozzi, a PAP, aqui em Campos, por exemplo, mas eles são limitados pelo número de pessoas que eles atendem. Tem 300, 400, 500. Agora a média varia de 7% a 12%. Nós estamos falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Sim. Então nós temos cerca aí, vamos fazer uns 50 mil habitantes, 45 mil com algum tipo de deficiência. Se a PAI atende 300, vamos supor, a PAP 400, a APOI 100, que eu acho que é mais ou menos isso aí. Então nós estamos falando aí 700, 800 crianças. Eu atendo em torno de 500. Então nós estamos falando 1.300 crianças. E as outras 40 e poucas mil? Foi em casa. É interessante um projeto como o seu, bastante virtuoso, porque ele vai, eu já disse aqui numa outra ocasião, exatamente onde os governos, né, federal, estadual e municipal não conseguem atingir, não coloca lá. Até porque... E aí vem um projeto sério, obviamente, que a iniciativa privada abraça isso, né? É um projeto muito bacana. E quando você for lá, até te convidei para você lá, para você conhecer, realmente quem vai, adora, passa a ajudar de alguma forma. Porque o projeto não é meu, o projeto é de todos, é de uma sociedade, não existe dono, é um projeto que ali todo mundo faz parte um pouco. A gente tem muito voluntário lá, muito voluntário. E o projeto até para quem, você que está assistindo, que tem algum filho, ou tem algum parente, algum vizinho com deficiência intelectual, o projeto acontece de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde na UENF, fica lá perto das quadras de futebol. Segunda-feira é parte de planejamento, de terça a sexta, de manhã e de tarde, as aulas. Só procurar lá que a gente está atendendo todo mundo, está com ecoterapia, e é de graça, 100% de graça. Então, mais do que convidado, quem quiser participar, Arnaldo, vai lá, vamos fazer uma matéria lá, porque é um projeto que quando eu estou estressado, porque eu tenho outras coisas, né? Quando eu vou lá, eu fico com eles lá, eu volto zerado. Mas é aquela história, nada melhor do que quando a gente está com um problema, dá uma olhadinha no retrovisor. O meu problema, o maior de todo mundo, não. Olha no retrovisor, que aí você vai ter um exemplo de vida. Eles ensinam mais. Energiza. Eles cheios de problemas, às vezes tem problemas de locomoção, problemas cognitivos. E não reclama da vida. E às vezes a gente tem tudo no cotidiano e reclama da vida. Então a gente tem que aprender muito com essas pessoas com deficiência. Com certeza aprender muito, sim. Inclusive vai ter agora o período de... Tá voltando agora. Colônia de férias, né? A gente teve colônia de férias porque a gente não para hora nenhuma, né? Acabou em dezembro. Aí a gente fez a colônia de férias, porque os pais ficam malucos, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com meus filhos nas férias? Tornou-se um hábito, né? Você levar a criança pela manhã, coloca lá a criança, só apanha na hora do almoço alguns, e outros apanham ao final da tarde, né? A colônia de férias acaba agora, dia 12, quinta-feira agora, e dia 24 já volta às aulas normais. Só para a gente encerrar, eu sempre deixo uma pedrada assim para encerrar o programa, né? Para encerrar a entrevista, né? Então a pedrada é a seguinte. Rafael Twin, você consegue encaixar um projeto extraordinário que é o Para o Esporte, consegue ser abraçado pela iniciativa privada, você consegue um público que cada dia aumenta mais, com atendimento aí de excelência a uma comunidade que necessita, evidentemente, de todo o seu trabalho, e você diz que parou com política. No momento de fazer exatamente o contrário? Não, Essa é a pedrada. Não tem problema. A gente tem, foi o que você falou, sempre olhar para frente. A vida inteira eu vim do esporte, fui atleta, fui morar nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, fui secretário de esporte em Rio das Ostras, fui secretário com toda humildade, mas a gente fez um trabalho legal, foi uma equipe junto que fez um trabalho muito bacana.
Me jogaram literalmente para a política, a gente se elegeu vereador, lógico o trabalho que a gente fazia. Foi uma experiência muito bacana, eu não posso reclamar, fiz muitos projetos legais, muitos projetos voltados para a causa pet, muitos voltados para a causa animal, né? Muitos projetos voltados para o esporte. O Refis foi o que fiz, para reparcelar o IPTU, briguei contra o aumento de imposto, que o governo queria aumentar imposto, enfim, fiz meu papel como vereador. Só que, infelizmente, a gente vive uma briga política dentro do estado do Rio de Janeiro, não vou falar só de Campos, não, muito grande. A gente vê os últimos 5 governadores presos. E às vezes, por exemplo, eu votei contra o aumento de imposto e, em retaliação, os projetos que eu tinha na Fundação de Esporte acabaram. Então, assim, mistura política. Quando mistura política com coisas positivas que funcionam, não dá certo. Então, assim, eu acho que às vezes eu poderia estar ajudando mais a sociedade fora da política. No comportamento, né? A gente vive o tempo todo, briga, xinga daqui, xinga dali, briga. Em vez de se juntar e ajudar Campos a se desenvolver, Campos é uma cidade extraordinária. Campos a gente não vê agronegócio, não vê desenvolvimento econômico, não, você vê o comércio. Onde nós estamos aqui filmando agora, o centro da cidade acabou. Falta projetos estruturantes na cidade, viu? Um dia esse de royalties acaba aí, a gente vai ficar falando sozinho. Exatamente. Então, quando a gente vê, é impotente. O esporte ensina muito isso. O esporte ensina a ganhar e perder. Isso. Então, ali na política, eu tinha 2 opções. Ou eu me envolvo com um dos grupos e caio para dentro para virar um soldado de guerra, que não é a política que eu enxergo que é a política positiva, ou eu vou ficar isolado. Porque, por exemplo, dos 31 projetos de leis aprovados e sancionados, 4, 5 foram colocados em práticas, porque eu era, entre aspas, não era da base do governo. Então, ficar ali batendo murro em ponto de faca, não tem inimigo nenhum. Pelo contrário, o pessoal do governo do Estado, o pessoal daqui de Campos, não tem pessoalmente nada. Só que minha cabeça de pensar política é totalmente diferente da deles. Só que existe hoje, infelizmente, principalmente na nossa cidade, uma grande massa de assistencialismo que vive de benefício que não vai trocar. Vai ficar recebendo aqueles benefícios e o voto vai ser em quem está dando benefício. É uma pena, porque se abrisse um pouco a cabeça e falasse assim, vamos fazer parceria com o Porto do Açul, vamos fazer parceria com o agronegócio, vamos trazer indústria para cá dar isenção fiscal, mas tem que empregar a população de Campos. Seria uma outra cidade. Só que não é isso que os atuais e os últimos, né? Nós estamos falando gestores, de gestores. Não é só o atual. Então, para eu ficar ali me desgastando com o potencial, por exemplo, quando eu saí de vereador, o Paraesporte estava com 2 núcleos. Você vê que em um ano nós pulamos de 2 para 7. E está com mais previsão de esse ano abrir mais 2 ainda. Então, assim, me dedicando a coisas boas. Estou lá dentro do Clube de Regatas do Flamengo, onde eu tenho 40 anos de Flamengo, ajudando eles lá, sempre com o pessoal da natação, ajudando no que eu posso. Estou ajudando o pessoal da CBDA, na Confederação Brasileira de Esporte Aquático. A gente abriu um instituto para fazer projetos também para a Confederação Brasileira de Esporte Aquático, para tentar ajudar. Inclusive, um dos projetos é retornar com os campeonatos interiores, não só de Campos, mas do Brasil todo. Então, a gente está tentando ajudar. E aí eu falo assim, será que a política não me atrapalha? Às vezes atrapalha, porque quando você chega lá em Brasília para conversar com o deputado... Qual lado? Exatamente. Aí, quando você chega lá, fala, quem é? Pô, Rafael Twin, ex-atleta da Seleção Brasileira, tem um projeto para esporte, a gente quer ajudar. As portas se abrem. Isso. Então, às vezes, você faz mais política fora da política do que dentro da política, respondendo a sua pergunta. É muito legal. Que prazer. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, acho que é por aí, tem que ser por aí. A gente tem que se movimentar. Não pode ficar parado. Gente, a vida é tão efêmera, né? Que a gente não produziu alguma coisa para deixar como legado aqui. Não dá para ser assim. Então, você esteve lá em todas as frentes lá. Teve na política partidária, presidente da Fundação de Esporte, secretário lá de Rio das Ostras também e tal. Ou seja, e continua cumprindo o seu papel. Que bom que assim seja. A gente não pode parar. Vamos em frente sempre. Legal. Parabéns pelo programa. Parabéns. Muito obrigado. Então, pessoal, com essa entrevista extraordinária desse campeão mundial e campeão de solidariedade, de inclusão, a gente vai encerrando aqui o nosso Plena Esportes de hoje. Bom carnaval para todos, a direção do programa do competentíssimo do Paulo Marques, a produção da Valéria Ferraz e a direção geral do nosso Gustavo Abreu Carvalho. Saúde e paz, bom carnaval, se cuide, hein? Até!